Queridos irmãos, bom dia. Peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 4, os versos 11 e 12. Tiago 4, versos 11 e 12. Nós vamos continuar as exposições neste livro, nesta epístola de Tiago. Então, leiamos com reverência a palavra do Senhor, mesmo a igreja assentada, acompanhe. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Amém. Senhor, fala conosco, Pai amado, por meio da Tua palavra nesta manhã. No nome santo de Jesus nós te pedimos. Amém. Queridos irmãos, esse texto ele nasce dentro de um capítulo que já vimos ser marcado por um tema que é central, e Tiago nos traz, que é o orgulho humano. No sermão passado, vimos que Tiago, lá nos versos de 1 a 10, desse mesmo capítulo 4, ele expõe os conflitos externos como frutos de guerras internas. Denuncia a amizade com o mundo como infidelidade espiritual. E convoca os crentes à humildade e ao arrependimento diante de Deus. E agora, nos versículos 11 e 12 que lemos, Tiago ele não muda ainda de assunto. Ele mostra mais uma face desse mesmo orgulho, que é a língua que julga. A boca que fala mal do irmão, o coração que se eleva acima dos outros e emite vereditos que não lhe competem. Esse ele é um texto curto, com apenas 2 versículos, mas que são bem marcantes para nós. Nele nós encontramos uma proibição clara, uma teologia que é firme e uma pergunta que deve nos deixar em silêncio. Nós precisamos ouvir esse texto com atenção, porque o pecado que Tiago denuncia aqui não é aquele que chama a atenção. Não é aquele pecado que é vistoso, não é o escândalo público, é aquele pecado miúdo e que é cotidiano, que se esconde nas conversas diárias, nos grupos de WhatsApp, nas palavras ditas na saída do culto, em comentários que parecem até inofensivos, mas que ferem, que dividem e que destroem. É um texto para todos, irmãos. É um texto para as pessoas que são mais simples e para também aqueles que são mais instruídos. Para os que estão na fé há décadas e também para aqueles que são recém-convertidos. Para os que pregam e para os que ouvem. Nós vamos dividir essa exposição em 4 partes, 4 pontos. Eu irei falar os pontos agora, mas vou repeti-los durante a exposição. O primeiro ponto é o que Tiago está proibindo, que é a maledicência. O segundo ponto, a profundidade do pecado. Julgar o irmão é julgar a própria lei de Deus. O terceiro ponto, a soberania de Deus, há somente um legislador e juiz. E 4, a resposta do Evangelho. Cristo, o único juiz que nos salva. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos, nos conduza à verdade, para que não apenas compreendamos estas palavras, mas nós sejamos transformados por ela. Então, primeiro ponto dessa exposição, o que Tiago está proibindo? A maledicência. O que Tiago está proibindo? A maledicência. Então acompanhem comigo aí o verso 11, a parte A desse verso. Ele diz: irmãos, não faleis
mal uns dos outros. Antes de qualquer coisa, precisamos entender aqui exatamente o que Tiago está proibindo. Isso é necessário, irmãos, porque diante de textos como este, costumamos cometer um de dois erros. Ou nós minimizamos o pecado e achamos que ele não se aplica a nós, ou vamos a um outro extremo contrário e concluímos que qualquer avaliação de outra pessoa já é pecado. E nenhuma das duas posições é fiel ao texto. Então, primeiro, o que significa falar mal? Falar mal aqui traz a ideia de falar contra alguém, falar sobre alguém de forma a prejudicá-lo, denegrir, difamar, caluniar, fazer fofoca. O que Tiago proíbe é o tipo de fala que busca diminuir o outro, destruir a sua reputação, atacar o seu caráter, especialmente quando ele não está presente para se defender. E esse mesmo verbo aparece lá em 1 Pedro 2,12 e o capítulo 3,16, onde Pedro descreve como os pagãos falam mal dos cristãos. E é curioso e doloroso que Tiago precisa aqui, irmãos, usar a mesma palavra para descrever o que acontecia dentro da própria comunidade da fé. Era entre os crentes. Segundo, as formas concretas da maledicência. E para não ficarmos apenas aqui na teoria, precisamos reconhecer as formas que são concretas em que esse pecado aparece no nosso dia a dia. Tiago não está apenas falando de calúnias graves e deliberadas. Ele está falando também do comportamento que normalizamos com muita facilidade. Falar sobre o irmão em sua ausência para diminuí-lo, quando alguém não está presente para dar a sua versão dos fatos, e você fala algo que mancha sua imagem, isso é maledicência. Não importa se o que você diz é parcialmente verdade, a intenção e o efeito são o que definem o pecado. Também atribuir motivações negativas sem fundamento. Ele fez isso por orgulho. Ela age assim porque é interesseira. Quando julgamos não apenas os atos, mas os motivos do coração de outra pessoa, algo que somente Deus conhece plenamente, estamos ultrapassando os nossos limites. Também a crítica disfarçada de preocupação. Estou falando isso aqui porque eu me preocupo com ela, sabe? Ela fez tal coisa, disse tal palavra. Às vezes, a maledicência se veste de solicitude e cuidado, mas no fundo é fofoca com uma roupagem que é perigosa. É preciso sermos honestos, irmãos, conosco mesmo sobre a diferença. E também espalhar falhas alheias sem necessidade. Há uma distinção entre avisar alguém de um perigo real com discernimento e propósito e simplesmente propagar os erros do irmão sem qualquer necessidade pastoral ou edificante. A segunda opção é maledicência. A maledicência é especialmente cruel porque fere aquele que está ausente, como quem ataca pelas costas. O irmão ele não pode se defender, não pode corrigir o mal entendido, não pode apresentar a sua versão. Queridos, façamos uma pausa aqui para uma pergunta bem honesta. Nessa última semana, você falou sobre alguém, algum irmão, de uma forma que se ele estivesse presente, o envergonharia ou o magoaria? Eu não estou perguntando sobre grandes calúnias. Estou falando sobre aquele comentário na saída do culto, aplicando ao nosso contexto, aquela conversa do grupo de mensagem, aquela observação
feita ao cônjuge sobre o comportamento de outro membro. Tiago nos diz com clareza: isso não deve existir entre os irmãos. Somos filhos do mesmo Pai, remidos pelo mesmo sangue precioso de Cristo, habitados pelo mesmo Espírito Santo. A maledicência ela é incompatível, irmãos, com essa realidade. Então vamos ao segundo ponto então da nossa mensagem, lembrando que a primeira foi o que Tiago está proibindo, a maledicência. Agora, no segundo ponto, nós vamos ver a profundidade do pecado. Julgar o irmão é julgar a própria lei de Deus. A profundidade do pecado. Julgar o irmão é julgar a própria lei de Deus. Acompanhe aí agora a parte B do versículo 11. Aquele que fala mal do irmão ou julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Aqui Tiago aprofunda consideravelmente a questão. Ele não está dizendo apenas que a maledicência ela é errada porque é cruel ou porque machuca o irmão. Ele está revelando uma dimensão aqui teológica muito mais séria. Quem fala mal do irmão está, na verdade, falando mal da lei de Deus e se colocando acima dela. Essa conclusão, irmãos, pode surpreender a primeira leitura. Vamos aqui acompanhar o raciocínio que Tiago traz com cuidado. Então, primeiro, qual lei é essa que ele fala? A lei a qual Tiago se refere aqui é o que ele já chamou de, e nós já vimos nas exposições anteriores, de lei régia, lá em Tiago 2:8. E de lei da liberdade, como vimos em Tiago 2:12. É a lei do amor ao próximo, que Jesus mesmo resumiu em Mateus 22:39. Lembra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando você fala mal do irmão, você está violando a lei. Mas Tiago ele vai além. Ao fazer isso, você não está apenas desobedecendo a lei. Você está assumindo uma posição de juiz sobre ela, como se ela não tivesse autoridade sobre você naquele momento. Segundo, o que significa julgar a lei? Pense nesta imagem comigo. Um juiz que entra no tribunal e, ao invés de aplicar a lei, declara que a lei ela é equivocada e não merece ser seguida naquele caso. Imagine aí. Ele não é um simples infrator, esse juiz. Ele está negando a autoridade da própria lei. É isso que acontece em termos espirituais com a maledicência. Quando você julga o irmão, quando você emite um veredito sobre o seu caráter, os seus motivos, seu valor diante de Deus e dos homens, está dizendo implicitamente: a lei que manda amar, proteger e tratar o próximo com bondade não se aplica a mim neste caso. Meu julgamento é mais importante do que o mandamento de Deus. Isso é rebeldia. E Tiago tem um nome para essa rebeldia. É o mesmo orgulho que vem combatendo desde o início do capítulo 4. Terceiro, o que dizem os símbolos da fé, os nossos símbolos da fé? A Confissão de Fé de Westminster nos recorda no capítulo 19 que a lei de Deus não é apenas um código de conduta externo, ela é a expressão da própria natureza e vontade de Deus. Desobedecer à lei não é apenas um erro moral isolado, é um desrespeito ao próprio caráter divino. Também o breve catecismo, ele na pergunta 76, ao tratar do 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, lista entre os pecados proibidos, prejudicar a verdade e a boa fama de nosso próximo, falar mal dele. Veja,
A maledicência não é um pecadinho de menor importância. É uma transgressão que os símbolos de fé a que assinamos colocam sob o peso do 9º mandamento. É uma violação da santa lei de Deus. E mais do que isso, irmãos, ao praticarmos esse pecado, estamos nos posicionando não como observadores da lei, mas como juízes da lei. Estamos saindo do lugar de criatura submissa e assumindo indevidamente o lugar de árbitro soberano. E aqui então chegamos ao terceiro ponto da nossa mensagem. A soberania de Deus, há somente um legislador e juiz. A soberania de Deus, há somente um legislador e juiz. Continue aí a leitura agora no verso 12. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, chegamos ao coração teológico desse texto. Tiago, ele nos apresenta aqui uma afirmação doutrinária magnífica, irmãos. E logo em seguida, uma pergunta que deve nos deixar aqui em silêncio. Então, primeiro, o único legislador e juiz. Irmãos, a nossa cultura brasileira, e de modo geral nas grandes democracias, reconhecemos a existência de 3 poderes distintos, que é o que temos no nosso país, né? O legislativo, o judiciário e o executivo. Essa separação é necessária, pois não é bom para que um único homem concentre em si as funções de legislador, julgar, no caso, e o juiz e o executor. No entanto, quando olhamos para Deus, vemos uma realidade diferente, completamente diferente, né? Ele é o único que pode legitimamente reunir para si as 3 funções. Deus, ele é rei, que governa, é legislador, que estabelece a lei, e é juiz que julga com perfeita justiça, de acordo com a sua própria lei, com o seu caráter santo. Tiago, ele nos ensina que Deus não é apenas alguém que conhece ou aplica a lei. Ele é o único que possui autoridade absoluta para instituí-la e para julgar conforme ela. E esse pensamento, ele ressoa profundamente com o Antigo Testamento, e aí eu peço que você abra sua Bíblia em Isaías 33, 22. Isaías, capítulo 33, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Então, tem tudo a ver com o que nós estamos vendo. E em Deuteronômio 32, 29, o próprio Deus, ele declara: vede, agora eu sou, eu somente e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Deuteronômio 32, 39. Tiago está alinhado com toda a teologia bíblica. O julgamento pertence exclusivamente a Deus. Segundo, aquele que pode salvar e destruir. Tiago não para na definição do termo, ele acrescenta uma qualificação aqui poderosa. Esse legislador e juiz, irmãos, é aquele que pode salvar e destruir. Ele tem o poder sobre o destino eterno dos homens. Tem autoridade sobre a vida e sobre a morte, sobre o tempo e sobre a eternidade. E quando você e eu nos pomos como juízes do irmão, estamos fingindo possuir um poder que não temos. Somos criaturas julgando criaturas, sem enxergar o coração, sem ver o quadro completo,
sem ter qualquer poder de salvar ou destruir ninguém. Terceiro, tu, porém, quem és? E então vem essa pergunta final que Tiago faz, é uma pergunta direta. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? O pronome tu está em posição aqui enfática nessa frase, como vemos. Tiago ele está apontando o dedo diretamente a cada um que se coloca no lugar de juiz. Não é uma questão retórica sem resposta. A resposta ela já está implícita na própria pergunta. Quem és tu? Você é uma criatura, eu sou uma criatura. Você é alguém que também precisa de misericórdia. Você é alguém que também errou e continua errando. Você é alguém que também depende inteiramente da graça do único juiz soberano para ser salvo e não ser destruído. Paulo também faz uma pergunta quase idêntica em Romanos 14, 4. Abra aí, por gentileza, em Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai. O servo aqui não responde ao vizinho, ao membro da mesma igreja, ao irmão curioso. Ele responde ao seu Senhor. E esse Senhor é o único que tem a autoridade legítima para avaliá-lo. Amados, façamos de novo uma pausa aqui sincera. Há alguém em sua vida que você tem julgado regularmente? Às vezes a gente tem, não? Uma pessoa que a gente gosta de julgar. Alguém de que você fala mal, talvez justificando-se como um... Mas é verdade. Mas ele realmente é assim. Mas todo mundo sabe como ela é. Tiago nos oferece não uma técnica de comunicação, mas uma visão correta de Deus e de nós mesmos. Quando você enxerga Deus como o único legislador, como o único soberano juiz, e quando você se enxerga como criatura que precisa de misericórdia, tanto quanto o irmão que você julga, aí sim, algo começa a mudar. A língua começa a ser domada, não pelo esforço da vontade, mas pelo temor de Deus. E então chegamos ao quarto ponto da nossa mensagem, a resposta do Evangelho. Cristo, o único juiz que nos salva. A resposta do Evangelho, Cristo, o único juiz que nos salva. Tiago não é apenas um livro de ética prática, é um livro profundamente teológico, como nós já temos visto nas exposições. E por isso não podemos encerrar essa exposição sem apontar para Cristo. Porque é nele que esse texto encontra o seu pleno significado. Então, primeiro, o juiz que se fez réu por nós. Tiago nos diz que o único legislador e juiz é aquele que pode salvar e destruir, né? Na plenitude da revelação cristã, sabemos que Deus se revelou completamente em Jesus Cristo. É a Cristo que o Pai confiou o julgamento de toda a criação. Abra em João 5:22, por gentileza. João 5:22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Atos 10:42 nos diz também: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Jesus Cristo é o único legislador, o único juiz legítimo. E aqui está o evangelho que transforma tudo. Esse juiz que tinha todo o direito de nos condenar, porque todos nós pecamos, inclusive com a nossa língua, inclusive com a nossa maledicência. Ele desceu do trono, assumiu nossa humanidade e sofreu a condenação que
que merecíamos na cruz do Calvário. Também o juiz foi julgado. Há uma ironia aqui poderosíssima, irmãos, do Evangelho, que é diretamente relevante para esse texto. Jesus, o único juiz soberano, foi vítima exatamente do pecado que Tiago condena aqui. Homens falaram mal dele, inventaram testemunhos falsos contra ele, julgaram seus motivos, o seu caráter, sua origem. Disseram que era endemoniado, que era inimigo de César, que era blasfemador. E nós sabemos que nada disso ele era ou ele fez. E diante de tudo isso, em vez de exercer seu legítimo poder de destruir, ele escolheu salvar. Da cruz, nosso Senhor clamou. Lá em Lucas 23, 34 vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é o que deve transformar, irmãos, a nossa boca. Não uma decisão moral de ser mais gentil, não uma resolução de ano novo, de falar menos, mas a contemplação de que um juiz soberano foi julgado em nosso lugar e que esse mesmo Cristo intercede por nós. Por isso diz em Hebreus 7:25, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Terceiro, a graça que transforma a língua. Paulo, que entendeu profundamente a graça de Cristo, escreve em Romanos 8, 33, 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus, é Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E se nem mesmo Deus condena o seu Filho em Cristo, quem somos nós para condenar o irmão? Se Cristo intercede pelo mesmo irmão que você anda julgando, o que diz sobre você ficar emitindo vereditos sobre ele? A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 11, sobre a justificação, nos diz que Deus perdoa todos os pecados dos justificados e os recebe em graça, não por nenhum mérito neles, mas somente por causa de Cristo. Se é assim que Deus nos trata, como podemos tratar o irmão de forma diferente? A resposta para a maledicência, irmãos, não é simplesmente esforce-se para falar bem das pessoas. A resposta ela é mais profunda. Volte ao Calvário. Veja que você também era culpado. Veja que Cristo morreu por você e pelo irmão que você tem julgado. Veja que o único juiz já proferiu o seu veredito, justificado por causa de Cristo, sobre todos os que estão nele. E deixe esse evangelho transformar a sua língua, a minha língua. Então chegamos à conclusão, irmãos, e aí fazendo uma verificação novamente de tudo que vimos aqui. Tiago, ele nos levou por um caminho claro e desafiador. Mostrou-nos que o que é a maledicência, não apenas a calúnia deliberada, mas o julgamento cotidiano, o comentário destrutivo, a palavra que diminui o irmão em sua ausência. Ele também mostrou-nos que por trás desse pecado há algo mais sério do que parece. Ao julgar o irmão, colocamos-nos acima da lei de Deus, como se ela não nos obrigasse. Deixamos de ser observadores da lei e nos tornamos indevidamente juízes dela. Mostrou-nos também que há somente um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Nós não somos esse juiz, somos criaturas dependentes da misericórdia dele.
E mostrou-nos também, à luz do Evangelho, que o único juiz que tinha o direito de nos condenar, escolheu nos salvar. Na cruz de Cristo, onde todo o julgamento que merecíamos foi derramado sobre o Filho de Deus. Essa verdade, irmãos, é a que deve guardar a nossa língua. Não a vergonha de ser pego falando mal de alguém, não o medo da opinião alheia, mas o peso glorioso e transformador do Evangelho. Somos pessoas que recebemos misericórdia e por isso não podemos distribuir condenação. E cada um de nós, irmãos, neste dia, examinemos o nosso coração à luz da palavra de Deus. Se há maledicência, arrependamo-nos. Se há julgamento indevido, humilhemo-nos. Se há alguém a quem você deve uma palavra de restauração, procure-o. Porque o mesmo Deus que proíbe o julgamento indevido é o Deus que perdoa o julgador arrependido pela graça de Jesus Cristo. E o Espírito Santo de Deus, que habita em nós e cuida de nós, derrame sobre cada coração a graça de uma língua redimida, uma língua que não julga, mas que edifica, que não destrói, mas que restaura, que não condena, mas proclama o amor do juiz que nos salvou. Amém. Oremos. Santo Pai, aplica a Tua palavra ao nosso coração, Deus. Faz-nos, ó Deus amado, olhar para nós, vermos que graça maravilhosa o Senhor resgatou a cada um de nós. Nós que antes éramos, ó Pai amados, inimigos do Senhor. Nós que éramos blasfemos. Nós que, ó Deus, falávamos mal contra o Senhor. E o Senhor olhou para nós, ó Deus, e redimiu-nos por meio do Calvário, Senhor Deus. Por meio da cruz de Cristo. Isso é graça. É maravilhoso, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a domar, ó Deus amado, a nossa língua, Senhor Deus, a domar também, Senhor Deus, as nossas ações, atitudes que nos levam, Senhor Deus, a pecar contra o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus amado, a cada dia nos santificar para estar diante do Deus vivo, ó Pai amado, para ajudarmos o próximo, para amarmos o próximo, para, ó Deus amado, trazer palavras de, ó Deus, perdão, de alegria, de restauração, de amor, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, ser conosco, ó Deus, ser propício a nós, pecadores, e nos ajuda, Pai, enquanto vivermos, ó Deus, nesse breve tempo, nesta terra, Senhor Deus, olhando para o nosso juiz e legislador, para aquele, ó Deus amado, que, ó Deus, nos trouxe salvação, e, ó Deus, está à destra do Senhor, ó Deus, intercedendo por nós constantemente. Que graça quando vemos o Senhor Deus, ó Deus, sendo propício a nós pecadores por meio da graça de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Tu és bem-vindo aqui.